Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: tem pessoas que aparecem em nossa vida como a resposta de Deus para as nossas orações. Senhor, abençoa essa mensagem. Perdoa-nos, Pai, de todo o nosso pecado. Livra-nos de todo mal. Tende misericórdia de nós. Nós te amamos, Senhor. Agradecemos por tudo aquilo que tem feito. Agradecemos por tudo aquilo que Tu é. Pelo Seu Espírito Santo, pelos Seus mensageiros, pelos Seus enviados. Nós agradecemos pelo sacrifício que Jesus fez por todos nós. Livra-nos, Senhor, de todo mal, de todo pecado e de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te amamos. Se você notar, a vida de todo cristão, ela é baseada praticamente na oração, porque a forma que nós conversamos com Deus é através disso. Então, na medida que nós vamos sentindo as coisas, muitas vezes a gente vai orando, a gente vai repreendendo, e a oração, ela não é algo que acontece em nós como se, por exemplo, eu estivesse pensando em orar. Ela acontece de forma instintiva, ela acontece de forma natural. Isso está tão enraizado em nós, a presença do Espírito fica tão clara que quando você menos espera, você está fazendo uma oração, ou está lá conversando com Deus, ou pensando em algo, ou até mesmo se repreendendo de algum tipo de pensamento, algum tipo de coisa. É curioso que às vezes eu entro em algum lugar e vem um Pai Nosso, ou vem um Salmo, ou vem alguma coisa, como se Deus estivesse me revestindo, né? Como a gente já conversou lá em Efésios sobre a armadura do cristão. E muitas vezes essas orações, elas podem ser vistas, pode ser algo que acontece, mas muitas vezes a resposta dessa oração é uma pessoa, onde essa pessoa, muitas vezes guiada pelo Espírito Santo, se coloca na posição de servo e vai lá te auxiliar, te socorrer, para que você possa atingir o teu propósito ou aliviar um pouco a tua dor, ou fazer aquilo que você muitas vezes não pode fazer sozinho. Se a gente notar, quando Paulo se converteu, ele estava cego, porque ele tinha tido um encontro com o Senhor, e Deus, ele pegou Ananias e disse: olha, Ananias, eu preciso que você vá na casa e vá lá que você precisa fazer um milagre na vida dessa pessoa. E Ananias, a princípio, ele não queria ir, porque Paulo, ele perseguia a igreja, ele ficou com medo, ele falou: eu não vou, porque você é louco, esse cara aí, ele ficava atrás da gente, não vou atrás dele não. E no fim ele acabou indo, e graças a esse encontro que ele teve com Jesus e depois com Ananias, que Paulo começou a fazer a obra, e hoje, graças que nós temos que receber essa palavra e o tanto de cartas e exortações e tudo que ele passou para que essa mensagem pudesse chegar até nós, é só lendo a Bíblia mesmo, para que nós podemos ter uma noção real, né? Paulo, ele começa lá do livro de Atos e praticamente quase que tudo que vem depois é registro dele, né? Aquelas cartas. E aí a gente nota também que lá em Hebreus 1,14, Deus, ele começa a falar de anjos, né? Anjo, uma coisa que a gente sempre escuta, pedindo que os anjos nos protejam, que os anjos cuidem de nós, e tem todo, né, um entendimento que a gente tem sobre uma batalha, que Lúcifer era um anjo caído, né? Então, teoricamente, os anjos, eles foram as primeiras criaturas, ou quem ajudava a Deus, né? Serviam a Deus, teoricamente, na manutenção do reino. E assim essas pessoas também cuidam de nós. Mas na Bíblia ele dá um entendimento que muitas vezes a gente não tem. E lá em Hebreus 1, versículo 14, diz assim: então o que são os anjos? Todos eles são espíritos que servem a Deus, os quais ele envia para ajudar os que vão receber a salvação. Olha que coisa curiosa, os anjos são espíritos e nós somos templos do Espírito Santo. Então, a partir do instante que Deus quer que um anjo se manifeste na sua vida, ele vai usar uma pessoa que esteja aberta a receber esse Espírito e que ela esteja crendo no Senhor e que esteja preparada, né, para poder abrigar o Espírito Santo. Por mais que todos nós somos templos de Deus, ele precisa da nossa permissão para que ele habite em nós.
E essas pessoas vão encontrar até nós amando de Deus para que nós pudéssemos encontrar salvação. Eu queria que você parasse um pouquinho para pensar quem que foi a pessoa que um anjo canalizou na sua vida para que você pudesse conhecer Jesus. Porque toda vez que você ouvir a palavra salvação, nós estamos falando de Jesus. Todos nós vamos ser salvos através dele e por ele e pela fé que nós depositamos nele. Ele é vamos dizer assim, é o piloto do avião que leva para o reino de Deus, Então a gente vai precisar entrar nessa aeronave junto com ele para que a gente possa chegar. Mas com certeza na sua vida foi uma pessoa que Deus usou para que você pudesse chegar aos céus. Mas muitas vezes você pode estar parando e pensando assim, poxa, mas eu não orei pedindo para que ninguém me encontrasse nem nada, e essa pessoa me encontrou. Mas com certeza a sua mãe, o seu pai, um amigo, alguém que gosta de você, muitas vezes pode ter orado pela sua conversão. Quando eu era ateu, eu recebo muitas relatos de pessoas que oravam por mim, e eu nem sabia que essas pessoas se importavam comigo ao ponto de chegar a orar. Mas por que elas oravam? Porque o Espírito Santo assim colocava dentro do coração delas que elas precisavam, pedir para que o mundo espiritual e essas coisas pudessem. Você percebe que o Espírito Santo ele não veio me invadir, ele veio através de quem ele poderia usar para que eu pudesse receber a palavra. Até o instante que eu começo a crer, o próprio Espírito começa a agir em mim. Você percebe como as coisas são curiosas? E hoje, através de mim, você está recebendo essa mensagem por obediência. Então, de certa forma, eu estou sendo o papel do anjo de vocês. Da mesma forma que vocês podem fazer o papel do anjo de outras pessoas. E justamente isso, nós vamos apresentando a salvação para todas as pessoas através desse Espírito que nos torna anjos, que nos dá um entendimento. E isso não quer dizer que eu vou ser 100% anjo o tempo inteiro. Porque se ser anjo é um espírito, enquanto eu estiver alinhado com os pensamentos de Deus, com os princípios de Deus e o propósito de Deus, eu posso continuar sendo desde que o Espírito Santo esteja em mim. Mas a partir do momento que eu cometer pecado ou mudar o entendimento, alguma coisa que eu não concordar com Deus, esse espírito ele sai de mim. E como que ele volta? Pedindo perdão pelos pecados. Santidade, oração, e é assim que funciona. Essa vida perfeita que a gente acha que tem que chegar em Deus quando tiver perfeito, porque eu não sou digno, porque... Cara, não é por nenhum mérito que você possa fazer que você vai lá olhar para Deus e falar, me salva porque eu mereço. Não, ele vai te salvar justamente porque você não merece. Porque a natureza dele é misericórdia, não a nossa. Então a gente tem que perder também essa ideia de que eu tenho que ser perfeito para que Deus possa me aceitar. Não existe lugar de pessoas mais imperfeitas que na igreja. Não existe. Não existe. Só que muitas vezes, quantos aceitam essa mensagem que ele pode ser imperfeito e mesmo assim servir ao Senhor? Poucos. Poucos vão aceitar essa mensagem desse jeito. Então eles preferem mentir, enganar, iludir, distorcer para parecer que são as melhores pessoas do mundo. E quem não é de lá, do grupinho, nossa, a pior pessoa. Outro dia, você achei curioso? Tem uns vídeos meus de quando eu me converti e o primeiro lugar que Deus preparou para mim foi uma igreja católica. Então eu fiquei 2 anos nessa igreja participando, pregando, ajudando, participando da comunidade e tudo que tinha que ser feito. Sempre com muito respeito, sempre com tudo. Inclusive nessa igreja, quando a gente fazia grupo, nem sempre a gente conseguia pregadores, nem músicos, nem nada. Então todo mundo que conhecia a palavra de Deus, tinha discernimento e noção e pudesse levar algo a mais para acrescentar, a gente colocava. Tanto que até num grupo que a gente fez, foi um pastor dentro de uma igreja católica e queriam nos repreender, porque onde já se viu levar... O pastor ele foi lá e não ficou, vamos dizer assim, discutindo doutrinas. Não, ele foi levar a palavra de Deus sobre Jesus, salvação, amor e tudo isso que a gente ouve aqui. O bispo da igreja aqui da cidade foi conversar com a gente e ele perguntou por que a gente tinha feito isso. Eu falei, infelizmente eu não encontrei nenhum padre disposto a vir 9 horas da noite pregar numa igreja que poucos são os dízimos, poucos são as ofertas, poucos são as pessoas, poucos são os recursos. Era um lugar com banco de madeira, o ventilador quase batia na cabeça. A gente muitas vezes ficava com a luz apagada, porque se acendesse a luz você não aguentava de tanto inseto que tinha, porque era numa zona que era meio que um mato. Só por isso. Então,
Eu falei, se o senhor arrumar alguém que pudesse vir, nós temos a sede da palavra e não tinha quem fizesse. Qual o mal que tem nisso? E aí ele lembrou de uma passagem que os discípulos chegaram em Jesus e começaram a questionar que tinha pessoas que estavam expulsando demônio no nome dele. E Jesus disse, olha, quem não espalha está juntando, né? Então, ó, quem é por nós não é contra. E foi justamente com muita sabedoria que o bispo entendeu que nós não estávamos querendo afrontar a igreja nem nada quando a gente fez isso. Muito pelo contrário, a gente estava querendo somar e agregar até que nós pudéssemos ter conhecimento para dividir a palavra. E aí esses vídeos meus estão no meu canal do YouTube, que hoje eu não tenho acesso ao meu canal porque o número do meu telefone mudou e eu não consigo fazer autenticação, mas se Deus quiser logo eu consigo acesso de novo. E aí uma pessoa veio no comentário e falou assim, nossa, eu te seguia, mas não vou mais te seguir porque eu achei que você é evangélico. Falei, nossa, que gostoso, né? Então eu sigo as pessoas pela doutrina, não por Jesus ou pela mensagem. Você imagina uma pessoa dessa, se Deus quisesse usar então um católico para entregar alguma coisa para ele, não pode, porque ele não é evangélico. Cara, a gente começar a querer escolher quem Deus pode usar ou quem Deus não pode, se é ou não é, se é denominação A, B ou C. Cara, que planeta que a gente vive. Tá aparecendo os fariseus querendo condenar Jesus, tá aparecendo eles brigando em saduceus e coisa. Era aquela mesma briga teológica, brigas de ideias, de interpretações, de coisa. Quem que vai ser salvo por causa disso? Ninguém. Então nós temos que perceber que Deus ele vai colocar à nossa volta quem Ele quiser colocar. Seja novo, seja velho, seja de uma doutrina, seja de outra, seja homem, seja de mulher, seja de quem for. A gente percebe que tem diversas discussões pautadas no que eles acham ou deixam de achar. Se Deus quiser usar uma pessoa, Ele usa. Deus ele falava para Moisés, olha, se vocês não clamarem, as pedras clamarão. Então tipo, Ele faz o que Ele quiser, Ele é Deus. E nós queremos ficar colocando obstáculos, queremos criar dificuldade. Ah, não, porque se não for assim, não é certo. Ah, eu não mereço receber isso porque eu sou pecador. Cara, pecador todo mundo é. Merecer ninguém merece mesmo. Se Deus te deu, graças a Deus, glória. Obrigado, Senhor, por tudo que você tem feito. Obrigado, Senhor, por menos eu não merecendo. O Senhor tem me abençoado, o Senhor tem tocado em mim. Obrigado pela confiança, obrigado. Cara, e é desse jeito que a gente vai melhorando. Não é ficar achando que tudo vai ser perfeito, não. Você já parou para imaginar se Deus pedisse para que nós fizéssemos as florestas e os animais? Cara, não ia existir árvore torta, não ia existir árvore feia, não ia existir nada. Ia ser um emaranhado de flor e só. Nós íamos pegar o mais bonito e replicar ele até não querer mais. A hora que você chegasse era aquilo. Só, tudo igual. Cara, isso não existe. A beleza é a própria diferença. E justamente uma coisa a gente tem que entender, tanto os bonitos, quanto os feios, quanto os favorecidos, os desfavorecidos, os cegos, os surdos, os mudos, os que veem. Quantos não ouvem, mas não escutam nada? Quantos não veem, mas não veem nada? Quantos não falam, mas não falam nada que se aproveita? E quantos não conseguem falar e dizem muito através da sua vida? Quantos não conseguem ver e enxergam tudo? Quantos não podem ouvir, mas ouvem tudo? Então, Deus está em tudo e em todos. E não existe dificuldade grande que Deus não possa transformar em perfeição. Porque com Deus, sim, todos nós somos iguais, todos nós podemos ser anjos, todos nós podemos ser dignos dessa salvação. Sem Deus, nós somos nós mesmos. E muitas vezes, para mim ser simplesmente eu, é um fardo muito pesado para se carregar. Porque tem um conjunto de expectativas, tem um conjunto de ideias, tem aquela necessidade de que eu queira prever o tempo das coisas, né? Aquela ansiedade de querer que tudo aconteça no momento exato, que se não acontecer agora não vai acontecer mais. Então a primeira oportunidade que aparece eu quero sempre aproveitar, eu não paro nem para pensar se é uma oportunidade de Deus ou se não é. Cara, muitas vezes o diabo ele pega a gente na primeira oportunidade, ele dá qualquer tranqueira e você acha que porque você orou e pediu, aquilo vem de Deus. Então, nem tudo que responde a alguma coisa é aquilo que está sendo a resposta. Nós temos que observar, nós temos que ter discernimento, nós temos que ter todas as coisas.
mas principalmente nos permitir ser usados por Deus. E olha que coisa interessante, lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 2: não deixe de receber bem aqueles que vêm à casa de vocês, pois alguns que foram hospitaleiros receberam anjos sem saber. Olha que coisa interessante. Então as pessoas que entram na nossa casa, percebe que entrar na nossa casa, já viu Jesus dizendo, eis que estou à porta e bato? Às vezes aquelas pessoas que você está recebendo na sua casa são anjos que estão lá, seja hospitaleiro. Você percebe a importância da gente tratar bem todas as pessoas, independente, sem saber? Porque não deve ter tristeza maior para Deus que Ele ter encarregado alguém para te entregar uma mensagem, entregar a salvação, e você simplesmente ir lá vai tratar mal, né? Quantas vezes a gente não usa aquilo de não estou num bom dia? E o que a outra pessoa tem a ver com isso? Você descontar a tua ira nela melhora o teu dia? Tem alguma relação disso? Você sai dando patada em todo mundo que está perto de você porque você não consegue gerenciar os teus sentimentos? Ou você está fora do tempo, ou você não consegue aceitar a vontade de Deus, ou você não consegue aceitar como as coisas estão? Não tem sentido. O mal, ele nunca vai fazer nada bom. Isso é fato. Tudo que vem do mal é mal. E muitas vezes a gente pode estar maltratando um anjo. Depois a gente percebe que de repente ninguém mais fica perto da gente, ninguém nem nada, Deus nem manda mais ninguém. Mas o mais importante, se você sente que Deus tem falado com você, se você sente que Deus ele tem participado mais da sua vida, que a tua espiritualidade aumentou, você pode ter certeza que vai começar a aparecer pessoas para que você dê o teu testemunho, vão te pedir muitas vezes uma opinião, e essa opinião não tem que se basear em você, mas naquilo que você aprendeu de Deus todos os dias, né? Nós temos que, a mensagem que eu entrego é a mensagem de Deus, não é a minha opinião. Eu falo sobre a minha vida, em como Deus transforma, e como aquela palavra coube dentro de mim, para mostrar como que o exemplo disso funciona, mas na vida de vocês, cada um vai ser. E outra coisa também que é muito importante, começar a mudar aquilo que você escuta, porque muitas vezes, através de um louvor, alguma coisa, nós estamos memorizando a palavra de Deus, memorizando as promessas de Deus. Eu sei que muitas vezes você gosta de ouvir um sertanejo, um eletrônico, um rock, um negócio. Tem um momento para você poder ouvir essa música, mas o tempo todo, a todo instante, também não é legal. Eu vou deixar o link de uma playlist que eu tenho do Spotify. Todos os dias essas músicas que eu posto para vocês aqui no vídeo aqui do canal, eu posto lá também. E aí muitas vezes tem muita gente que não conhece os cantores. Eu gosto de dar oportunidade para todas as pessoas que fazem músicas, porque eu acho que muitas vezes se ela sentiu o que ela tem que fazer é porque o Espírito Santo colocou. Muitas vezes tem uns que entram nesse mundo gospel por sucesso, fama, sei lá. Mas tem muita gente que faz por amor e nunca tem oportunidade de nada. Tá? Então eu gosto de fazer isso, não cobro nada, não recebo nada, não tem nada. Faço de amor, faço de coração, faço porque assim eu sinto. Amém? Então quem puder seguir a playlist aí para adicionar e ouvir e curtir as músicas lá, vai fortalecer bastante todas essas pessoas. E unidos nós somos sempre mais fortes. Por isso que o mal, ele sempre tenta nos apartar, ele tenta nos dividir. Porque um país que é dividido, ele é muito mais fácil de ser conquistado. Um país que ele é unido, não. E a nossa união, ela vem pelo Senhor. A nossa união, ela vem por Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que você possa lembrar desses anjos que te ajudaram e que você possa ser um anjo na vida de outras pessoas. Que você se trate sempre com hospitalidade as pessoas que você recebe na sua casa. Que você possa ser um espelho e a imagem e a semelhança de Deus, e que não dói dizer obrigado, que não dói reconhecer as coisas, não dói ter um sorriso, não dói dar um abraço, não dói dar um bom dia, não dói ter um sorriso e nem nada. Amém? Paz de Cristo.